meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos fazer uma oração e iniciar a nossa aula, a qual é a última do 15º livro, última aula de profetas maiores, a saber, falaremos hoje do profeta Daniel. Antes, oremos. Querido Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de nos reunir na Tua casa, em Tua presença, para estudar e aprender mais a Tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui se faz presente. Peço também a Sua bênção sobre cada um de nós nesta noite, para que possamos adquirir mais conhecimento e sabedoria, a qual é oriunda da Tua Santa Palavra. Fala conosco, nos abençoe a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. A página 48, nosso material. Repetindo, né? É a última aula deste livro, em que temos há algumas semanas tratado dos profetas maiores, os quais englobam os livros do profeta Isaías, Jeremias, as Lamentações de Jeremias, Ezequiel, culminando hoje com o profeta Daniel. Destes 4 profetas, nós temos 5 livros, haja vista que Jeremias, além de escrever o livro que leva o seu nome, escreveu o livro das Lamentações, então temos 5 livros, porém são 4 profetas. Destes 4, os 3 últimos, a saber Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles foram contemporâneos, ou seja, exerceram seus respectivos ministérios em tempos aproximados. Um começou um pouco antes, que era o mais velho deles, Jeremias. Pouco depois começa o ministério de Ezequiel. Quando Ezequiel começa o seu ministério, Daniel já havia sido levado cativo para a Babilônia. Depois vai começar o ministério dele. E depois Daniel, tendo começado muito jovem, o tempo do ministério dele vai se estender até depois da partida, né, do desfecho da vida dos anteriores, Jeremias e Ezequiel. Mas eles trabalharam, labutaram ali em épocas aproximadas, por isso eles eram contemporâneos. De maneira que o contexto histórico que envolve o ministério destes 3, basicamente é o mesmo. Então nós vamos hoje aqui falar de episódios, alguns deles, e já falamos na aula passada e também na anterior, ou seja, a invasão babilônica, a destruição de Jerusalém, as deportações dos exilados para o cativeiro babilônico, a ascensão de Nabucodonosor e assim sucessivamente. Portanto, é um contexto histórico repetido, porque, volto a dizer, os profetas em questão foram contemporâneos. Página 48, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a autoria do livro, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa de Daniel, vamos falar um pouquinho sobre a época e também trazer aqui uma cronologia. Deixa eu fazer um pedido. Ô Batias, pode encostar aí, por favor? Obrigado. Vamos lá, página 48. Autor: Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. Foi um estadista na corte de reis pagãos, levado cativo para a Babilônia quando jovem, na primeira deportação ordenada por Nabucodonosor em 605 a.C. Passou lá o restante de sua longa vida como oficial do governo e principalmente como profeta do Deus
verdadeiro. Afirmou ter escrito o livro que recebeu o seu nome. Jesus Cristo o identificou como profeta, uma vez que Daniel não ocupou o cargo, nem desempenhou formalmente a função de profeta entre os israelitas. Seu livro encontra-se na terceira divisão da Bíblia hebraica, chamada de os Escritos, e não na segunda, que são os Profetas. Durante toda a sua vida, Daniel jamais abriu mão de seu compromisso e fidelidade para com Deus. Isso aqui é um detalhe a ser considerado apenas do ponto de vista literário, a organização canônica da Bíblia. A Bíblia hebraica, falando aqui agora do Antigo Testamento hebraico, que a gente já falou em outras ocasiões, chamada de Tanakh, que são essas três iniciais, essas três letras, o T, o K e o N, correspondente aos nomes Torá, Neviim e Ketuvim. Torá é a lei, aquela que nós chamamos de Pentateuco. Depois nós temos os Neviim, que são os profetas. E finalmente a organização da Bíblia hebraica, Tanakh. Finalmente nós temos os Ketuvins, que são os escritos. A formação canônica da Bíblia que nós usamos, não estou falando aqui do texto em si, o texto é o mesmo. O texto é o mesmo, falando da forma como foi organizada. A nossa, nós temos o Pentateuco, que corresponde à Torá dos Hebreus. Nós temos uma subdivisão de livros históricos, que eles não têm. Alguns desses livros históricos, para eles, já estão dentro dos escritos dos profetas. Depois nós temos aí, então, os livros poéticos. Para eles, lá estão dentro dos escritos, a seção dos escritos. E temos na sequência os profetas subdivididos em maiores e menores. Apenas, volto a dizer, questão de organização literária, mas o texto em si não há diferença. Para nós, Daniel, ele figura dentro do grupo dos profetas. Reconhecemos Daniel como profeta, e Jesus também se referiu a ele como profeta. Mas os judeus não têm como profeta. Não estou dizendo que não reconhece como homem de Deus, como um grande estadista. Respeitaram e respeitam ainda Daniel como um grande estadista, um grande líder, um homem santo, um homem devoto, um homem que não negou a sua fé. Mas eles não o consideram como um profeta do seguinte ponto de vista: porque o ministério de Daniel não foi exercido dentro daquilo que eles chamam de Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel. Daniel basicamente não profetizou ao povo judeu. Ele não foi um porta-voz de Deus para os judeus. Ele não chamou o povo dele ao arrependimento. Ele não apontou os pecados do povo, etc. Não, ele foi um profeta dentro da corte pagã de Babilônia. Ele profetizou eventos futuros, porém tão futuros que Daniel é chamado até do Apocalipse do Velho Testamento. Em muitos seminários, o livro de Daniel é estudado simultaneamente com o livro do Apocalipse. Existem, inclusive, livros que são escritos para estudo de profecias, que já intitulam a própria obra como Daniel e Apocalipse, estudando esses dois livros de forma simultânea. E as profecias de Daniel têm muito a ver com o tempo dos gentios, ou seja, uma mensagem para um povo que no tempo de Daniel não era considerado povo, os gentios. E depois nós temos a igreja. E as profecias de Daniel também se enquadram um pouco com a dispensação da igreja, este intervalo profético que estamos inseridos. Mas o ministério dele não foi voltado ou focado para o povo dele. Por esta razão, ele não é considerado como profeta para o seu próprio povo. Volto a repetir aqui, isso é apenas uma curiosidade, porque ele não profetizou direta e objetivamente para o povo de Judá.
Então essa aqui é uma primeira observação. A época de Daniel. Bom, vamos aí mais uma vez remontar o contexto histórico. Aqui estamos trabalhando já há algumas semanas. Em 626 a.C., Nabopolassar tornou-se rei da Babilônia e mudou o curso da história antiga. Rapidamente, ele pôs fim ao domínio de seu antigo rival, a Assíria, e na época de sua morte, em 605, já havia eliminado o Império Assírio e incorporado àquele que se tornou conhecido como o Império Neo-Babilônico ou Caldeu. Esses acontecimentos tiveram implicações significativas para Judá, o remanescente da nação de Israel. No mesmo ano da morte de Nabopolassar, o rei Jeoaquim de Judá tornou-se vassalo de Nabucodonosor, que por sua vez era filho de Nabopolassar. Nabucodonosor levou o império iniciado por seu pai a alcançar domínio ainda maior, eventualmente deportando muitos judeus para a Babilônia. Daniel viveu em meio a todos esses acontecimentos marcantes. Não sabemos exatamente que impacto ele causou na comunidade dos exilados, mas temos evidências de que foi uma grande influência em favor do bem, tanto aos exilados como aos babilônicos. Daniel tornou-se confidente de Nabucodonosor ao longo do reinado deste, que está aí datado de 605 a 562, mais tarde serviu com igual distinção na corte de Ciro, o governante persa que conquistou a Babilônia. Uma das primeiras políticas implementadas por Ciro, após subjugar a Babilônia, foi permitir que os judeus retornassem à sua terra e retomassem seu estilo de vida. É muito provável que Daniel tenha influenciado a decisão do monarca. O livro de Daniel serve como testemunho do modo como Deus opera seus propósitos por meio de seus servos, ainda que estes estejam servindo na corte de governantes pagãos. Segue aí uma cronologia da época de Daniel. Então nós temos aí, de forma abreviada, alguns eventos marcantes e as suas respectivas datas. Em 605 temos a primeira deportação, cuja qual Daniel é levado para a Babilônia. 2 anos depois, ele em Babilônia está sendo usado para interpretar o sonho do rei, é o capítulo 2. Em 586, nós temos a terceira invasão babilônica a Jerusalém e nesta a destruição de Jerusalém. Em 580, nós temos o episódio em que os 3 amigos de Daniel sobrevivem à fornalha. Em 550, Belsazar assume o trono. Belsazar era neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido. 539, o reino de Belsazar cai nas mãos de Ciro, da Pérsia. Em 538, os judeus são liberados para retornar a Jerusalém. Em 537, nós temos o famigerado episódio em que Daniel é lançado na cova dos leões. Então, esses eventos, lembrando, nós falamos um pouco sobre isso, principalmente no estudo da geografia bíblica, em que nós trabalhamos muito o mapa não apenas territorial, mas também político daquela região conturbada, começando pelo Fértil Crescente, que sempre, aquela meia-lua que nós estudamos, onde havia uma disputa de domínio da região pelos 2 povos principais da época do mundo antigo, que viviam no meio dos 2 principais rios daquela região, a saber, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ao norte temos a Babilônia e ao sul, ao norte a Assíria e ao sul a Babilônia, sempre brigando pelo domínio de toda aquela região. E lá do outro lado, na outra ponta da meia-lua, que fecha ou que encerra esse Fértil Crescente,
uma outra grande potência, que é o Egito. E aí você tem no canto de cá, eu não trouxe o mapa, então tem que trabalhar só com a imaginação mesmo. No canto da meia-lua você tem aqui ao sul a Babilônia, depois você tem a Síria, e aí você vai fechar a meia-lua lá do outro lado, tendo o Egito, já ali no norte da África, e no meio desta região conflituosa, você tem ali a terra de Israel. Então, esta disputa pelo domínio da região, Judá era uma posição estratégica para quem exercia domínio. Precisava vencer, se era a Babilônia, a grande potência, precisava vencer a Síria e o Egito. E para chegar ao Egito tinha que passar pela terra de Judá. Então, nas suas incursões militares, tinha que, por vezes, batalhar, vencer, destruir, subjugar, para dar sequência ao avanço em direção a outra potência, que era o Egito, e vice-versa. Quando o Egito vinha lutar contra a Síria ou contra a Babilônia, tinha que passar por dentro do território de Judá. Numa dessas ocasiões, enquanto Babilônia estava começando a crescer na região, havia vencido a Síria, estava se preparando para invadir o Egito tomou uma decisão de vir em batalha contra a Babilônia. Na época o rei era Josias, era um rei bom, estava implementando reformas espirituais dentro da terra de Judá, estava liderando o povo com muita sabedoria, devoção e piedade, e justamente no início do ministério de Jeremias. Mas o rei do Egito disse que não tinha nenhuma questão com Judá, a questão dele era com Babilônia, mas ele precisava atravessar o território de Judá para chegar no campo de batalha, a batalha de Carquemes, contra as forças babilônicas e até então a potência que estava sendo agora destruída, a Síria. Mas Josias não quis deixar o Egito passar por dentro do seu território. E aí justamente nesta batalha em que ele tenta impedir o avanço das tropas egípcias, é que ele morre. Quando ele morre, o Egito, que vence essa batalha, coloca um filho dele para reinar, se tornando vassalo do Egito. Só que depois a Babilônia vai vencer o Egito. Pega esse vassalo colocado pelo Egito em Judá, leva cativo para a Babilônia e coloca um outro rei no lugar. Ou seja, eu sei que é um pouco confusa a história, não é de primeira vez ouvindo ou lendo que a gente compreende bem. Mas o que eu estou querendo te dizer é que Judá era uma peteca nessa época aí. Vinha um aqui, dominava, colocava um rei, vinha um outro, vencia, colocava o outro. Então ele era um rei, ou tinha reis chamados de vassalos. O que é isso? Tem um rei aí em Judá, mas presta obediência ao império dominante na época. Se era o Egito, era um rei colocado pelo Egito. E como é que era a posição de Judá nesse meio tempo? Quando a potência era a Babilônia, e ele estava sob o domínio da Babilônia, ele queria fazer aliança com o Egito, para poder tentar lutar contra a Babilônia e vencer, e poder ficar livre, mas não ficava livre. O Egito vinha e dominava. E vice-versa, quando eles estavam debaixo do jugo do Egito, queria fazer alianças com Síria, por exemplo, com outras nações, para poder vencer aquelas batalhas e de alguma maneira ter uma espécie de autonomia. E aí no meio de toda essa confusão, a gente precisa entender, é uma confusão, é um conflito, é uma época de batalhas, de disputa por domínio na região, de poder, há muita morte, há muito sangue. E no meio do caminho tem uma nação que é infiel ao seu Deus, que está vivendo há anos, há séculos em pecado, em idolatria, em abandono da piedade ao Senhor. Por isso, seja lá qual reino que entra ali, vence. Porque Judá sempre venceu as batalhas quando ele vivia em fidelidade a Deus. Mas sempre que vivia em fidelidade, eles eram derrotados. Então eles estavam ali no meio do caminho, sendo derrotados ora por um, ora por outro. Bom, a Babilônia estava crescendo, está indo subjugar o Egito, passa por Judá, vence o Egito. Quando está retornando as tropas vitoriosas para a Babilônia, o caminho de passagem é Judá, ele vai levar então alguns do povo judeu para a Babilônia. É isso que nós chamamos de deportação. Isso é um cativeiro, isso é um sequestro.
está levando pessoas para viverem cativas em outra nação. A primeira deportação, que ocorre em 605, são levados os nobres, aqueles que tinham uma posição elevada dentro do reino, filhos da nobreza e assim sucessivamente, aristocratas, pessoas dessa natureza. Então, primeira deportação em 605, Daniel é levado, seus amigos, Misael, Ananias, Azarias, dentre outros, 605. Aproximadamente 10 anos depois, em 597, há uma tentativa de rebelião dentro do território de Judá. Nabucodonosor manda tropas novamente até a região de Judá para abafar aqueles conflitos, aquela rebeldia, e nesta segunda invasão, em 597, há uma segunda deportação. Nessa segunda deportação é levado, entre outros, Ezequiel. Estes segundos deportados, eles vão trabalhar, trabalhos forçados, escravos, à beira do rio Quebar, em Babilônia, trabalhando na construção do império, nas obras magnânimas, enfim, a segunda deportação. Há novamente uma tentativa aqui dentro de Judá para se aliançar com o Egito e se livrar do domínio da Babilônia. Lembrando que nessa época Jeremias estava pregando uma rendição, uma entrega, uma não tentativa de sair de debaixo do jugo de Babilônia. Jeremias é punido, é perseguido, é aprisionado, é castigado, porque no entendimento dos líderes militares, ele estava tirando a coragem do exército de Judá para lutar. Mas não, isso era a ordem de Deus. Eles deviam aceitar aquela punição porque vinha da parte do Senhor. Como eles não quiseram dar ouvidos ao profeta, então nós temos a terceira invasão, e nessa terceira invasão acontece a destruição de Jerusalém, da cidade, do templo. Há uma matança, uma mortandade sem precedentes, ficam muito poucos ali dentro de Judá, de Jerusalém, as pessoas pobres, pessoas sem condição de oferecer qualquer resistência, de oferecer qualquer tipo de rebeldia. Então temos esses três episódios de invasão, de guerra, de cativeiro. Daniel é levado no primeiro. A gente vai falar a partir de agora de Daniel. Semana passada falamos de Ezequiel, que foi levado no segundo. Deus tinha, portanto, falei isso para vocês, um porta-voz dentro de Babilônia, que era Daniel, um porta-voz nas cercanias de Babilônia, na região do rio Quebar, que era o Ezequiel, e Deus tinha um porta-voz entre os remanescentes judeus em Jerusalém, que era o Jeremias. Deus tinha, portanto, um porta-voz em cada um desses pontos estratégicos. Daniel está lá dentro do território de Babilônia. Lembrando que em 605, estamos falando aqui de datas aproximadas, isso aqui vale ressaltar. Você vai pegar um livro, vai pesquisar na internet, eu estou falando 605, você pega um outro livro e fala 606, aí você vai encontrar um site na internet que vai falar 607. Não fique escandalizado da gente estar falando de eventos que aconteceram há 2.600 anos atrás, e se tiver a margem de erro de 1 ano, 2 anos, estamos falando de eventos de 2.600 anos atrás. Então, às vezes, é difícil você falar com precisão. Então, a gente está tratando de forma aproximada, 605, 606, por aí. Então, está lá Daniel, cativo, foi levado com aproximadamente, não podemos também afirmar, mas aproximadamente com 14 anos de idade. Era um adolescente aí quase rompendo para o início ainda da juventude. Quando ele foi levado junto com seus amigos, ele tinha aproximadamente essa idade, entre 13 e 15 anos de idade, quando ele foi levado para a Babilônia. Qual é o tema do livro de Daniel? O livro de Daniel é, na sua maior parte, uma história profética dos poderes gentílicos mundiais, desde o reinado de Nabucodonosor até a vinda de Cristo. Os profetas, em geral, salientam o poder e a soberania de Deus com relação a Israel e o revelam como aquele que determina os destinos de seu povo escolhido através dos séculos até a restauração final. Daniel
por outra parte, destaca a soberania de Deus com relação aos impérios gentílicos do mundo e revela a Deus como aquele que domina e governa os negócios desses impérios até a época de sua destruição na vida de seu filho. O tema de Daniel pode ser resumido da seguinte maneira: Deus revelado como que domina a elevação e a queda dos reinos deste mundo até a sua destruição final, e que estabelece seu próprio reino. Por causa de suas muitas visões, o livro de Daniel tem sido chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então Daniel é um profeta, como volto aqui a dizer, não aos moldes do Jeremias, do Isaías, que está profetizando para o seu povo, chamando o povo ao arrependimento, apontando as falhas, os pecados. Daniel é um profeta que recebe visões de Deus, de eventos futuros, envolvendo não exclusivamente o povo judeu, mas os impérios mundiais. Daniel vai ter visões e interpretações de reinos como a Babilônia, Medo-Pérsia, grego, romano. Deus mostrou isso a Daniel. Deus mostrou a Daniel o anticristo, que ainda vai se manifestar. Deus já mostrou a Daniel. Isso tem a ver com o império dos gentios e muito pouca coisa em relação ao povo judeu. Então Daniel é um profeta diferente. Ele é um intérprete de sonhos, de gentios. Ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Ele é um intérprete, um decifrador de enigmas. A escrita na parede no reinado de Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Ele está interpretando e trazendo à tona a realidade do fim do Império Babilônico. Então ele é um profeta diferente. Ele não é aquele assim diz o Senhor, se converte. Não, é diferente. O público-alvo, as visões, as revelações de Daniel são diferentes. Tem muito mais a ver com as nações do mundo como um todo do que propriamente com o povo judeu. Então eu dividi aqui o conteúdo do livro de Daniel em 3 partes. Primeira parte, nós vamos falar sobre a pessoa de Daniel e seus companheiros, que está registrado no capítulo 1 do seu livro. Depois do capítulo 2 ao capítulo 7, nós temos uma sequência de eventos, interpretações, revelações, episódios envolvendo o domínio de Deus sobre as nações do mundo, com relação ao desenvolvimento dessas nações e com respeito ao reino de cada um deles. Depois nós temos do capítulo 8 ao 12 as visões do próprio Daniel com relação aos destinos do povo de Deus. Então nós temos essas 3 divisões. Vamos começar aí, claro, trazendo aqui uma biografia do profeta, cujo nome aqui está Daniel, e o significado: Deus, Deus, juiz, é meu juiz. Esse é o significado do nome Daniel. Vamos falar sobre Daniel e seus companheiros. Deixa eu ler aqui rapidinho essa parte na página 51 e depois eu já começo aqui a trazer as considerações aqui nos slides. A resolução de Daniel. Daniel foi verdadeiramente um grande homem. No que concerne à santidade pessoal, vivia uma vida imaculada em meio à sensualidade de uma corte oriental. Quanto à sabedoria e conhecimento, ele superava os homens mais sábios da Babilônia. E no que se refere à sua posição, ocupava um dos mais elevados postos do reino. O versículo 8 revela o segredo de seu êxito. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Era costume entre os babilônios jogar no chão uma pequena parte da comida e bebida como oferenda aos deuses, para consagrar a esses a refeição inteira.
Se Daniel tivesse participado do dito alimento, deveria ter sancionado a idolatria. Assim como Moisés e José, escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado por algum tempo. Como no caso de José, Daniel e seus companheiros foram bem recompensados por sua fidelidade. Essa superstição, né? Esta forma de culto dos babilônios, consagração do alimento e da bebida, aquela coisa de jogar uma parte, separar uma parte, dedicar às divindades. Isso ainda a gente sabe que existe ainda hoje em muitas religiões do mundo, e aqui no Brasil tem algumas também, e tem até uma certa, não saberia dizer se tem a ver com religiosidade, espiritualidade, ou meramente com superstição, crendice, ou tem a ver com a cultura popular brasileira. Mas aquela história do cidadão que vai tomar a sua cachaça e joga um pouquinho no chão e diz lá, isso aqui é do santo. Eu nem sei que santo é esse que bebe esse pouco de cachaça que ele joga no chão. Mas vocês já presenciaram um episódio desse? Quem de vocês já? Eu não vou perguntar quem já fez, não. Precisa ressuscitar o velho homem aqui, trazer a lembrança e tal. E você vê que o copo da bebida está desse tamanho aqui, a miséria que ele dá lá para o santo. Quase só o resto, ele manda para dentro. Mas enfim, os babilônios faziam algo assim parecido, claro que com ritual, com toda aquela pompa litúrgica, religiosa. E Daniel e seus amigos sabiam disso, que a comida que chegava à mesa deles para comer tinha passado por um ritual de consagração às divindades pagãs, e participar daquele alimento implicava em, de alguma maneira, ainda que não direta, mas indiretamente, concordar com este ato de idolatria. Foi por essa razão que Daniel tomou a iniciativa e foi seguido por seus amigos em não se contaminar. Daniel é aquele que puxa, né? É aquele que chama para ele a responsabilidade, decide, e os amigos dele, não, estamos com você, estamos juntos, você morrer, a gente morre junto, mas ele toma a iniciativa, como veremos aqui, ó. O primeiro capítulo apresenta os personagens que vão protagonizar os episódios relatados nos capítulos seguintes, e os propõe como modelos de fidelidade ao Deus de Israel. Na corte real da Babilônia, isto é, em um ambiente completamente pagão, Daniel e os seus companheiros de exílio decidem não se contaminar comendo alimentos que a lei de Moisés declara impuros, e Deus, em recompensa, lhes concede uma saúde excelente e uma sabedoria superior à dos magos e encantadores do rei. O relato mostra como o Senhor protege aqueles que se mantêm fiéis a Ele, mesmo em circunstâncias adversas. Isso é bom ficar bem claro assim. A gente precisa remontar aqui dentro, cada um de nós, fazendo a interpretação do ambiente, do momento, do episódio em si. A gente entende aqui dentro da nossa mente, fazendo uso inclusive da imaginação, mas para que atinja uma proximidade da fidelidade dos fatos, nós precisamos trazer à lume alguns fatores determinantes. Por exemplo, quem era Nabucodonosor? Era o principal e o maior governante do mundo na época. Qual era a especialidade de Nabucodonosor? Matar, mandar matar, destruir, invadir, acabar, arrasar. Tem aquele negócio de pedir permissão, autorização, passar por uma corte, passar por um juiz, um julgamento, recorrer a advogado. Não, morre, mata, acaba. Ele era um déspota, ele era um tirano, ele era um governante mundial.
Os meninos de 14, 13, 15 anos estão dentro de uma corte dominado por aquele que era o maior governante do mundo. Estou falando, claro, de forma humana, vamos entender assim, não estou espiritualizando por enquanto, estamos analisando crua e friamente a questão terrena. O maior governante na época, um déspota, um tirano, e está lá, 4 meninos dizendo: não vamos comer isso aí não, vamos não, que? Mas não, comemos não, contra a lei do nosso Deus. Todo mundo faz, mas a gente não faz. A gente está falando de pessoas, de 4 adolescentes, que estão com esta atitude, afrontando de forma gritante o maior império da época e o imperador. Estão sendo coagidos, ameaçados, mentalmente torturados. Aquelas ameaças: vocês vão morrer, ele vai acabar com você, vai destruir. Não tem problema, estamos decididos, não vamos nos contaminar. Não, mas se ele ficar sabendo, morre você, morre a gente. Aí o problema é de vocês. Eu estou disposto a morrer, mas me contaminar não me contamina. A decisão de Daniel não é alguém que está decidido a ser santo no meio dos santos, não é alguém que está decidido a servir a Deus no meio de um povo que serve a Deus, não é alguém que quer ser fiel na igreja, no culto, no templo, com o pai, com a mãe, com a igreja, com o pastor, com o filho, com a família. É alguém que está exilado, está a 1000 quilômetros de distância da sua casa, dos seus pais, dos sacerdotes, dos profetas, do templo. Ninguém está vendo, ninguém sabe o que está acontecendo ali. Estão sendo pressionados, estão sendo coagidos, estão sendo ameaçados e estão batendo o pé dizendo: eu não vou me contaminar. Então, às vezes a gente quer comparar: olha, eu sou como Daniel. Não, o contexto é outro, é outra história. Tem gente se contaminando dentro da igreja, ele é crente o ano todo, mas quando ele tira férias até de ser crente. Aí ele vai lá para Fortaleza. Não, eu sou crente lá no Alecrim, aqui em Fortaleza. Estou de férias, me ajuda aí. Vai em Fortaleza, foi a terra da... Vai para Natal. Vai lá, não, aqui estou longe. Estou fazendo uma comparação aí. Daniel estava a 1000 quilômetros de distância. Foi para longe. Não, meu pastor não está aqui, meu pai não está aqui, minha família não está aqui, não tem ninguém vivendo aqui. Ele tinha compromisso com Deus. Aí você fala: não, mas esse compromisso que ele tinha com Deus era o que? Resultado da experiência da sua vida. Ele tinha 14 anos. Não é uma vida, ele tinha 14 anos, 13, 15 anos. Mas estava decidido a não se contaminar, e essa decisão dele influenciou inclusive os seus companheiros. Vamos ver isso aqui, ó. E disse o rei a Aspenaz, Daniel capítulo 1, tá? Versículos 3 e 4 estão aqui, pode acompanhar na sua Bíblia se quiser. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovem em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O que é isso aqui? Isso aqui é um curso, tá? Vamos chamar aqui de um curso. Ele vai ser ensinado, ele vai ser instruído, ele vai ser adestrado dentro do palácio, vai entender a letra, a cultura, a linguagem, o comportamento no palácio, a forma de culto, como deve comer, como deve vestir. Isso daqui é um curso que está sendo oferecido para esses judeus. Ou seja, qual é o propósito? O propósito desse curso era transformar judeus em babilônios.
Isso significava não apenas uma nova terra, eles foram transportados da sua terra para a terra dos babilônios. Agora eles vão ter que passar por um processo de mudança de nome, mudança de costume, mudança de ideias, uma nova língua. Durante 3 anos, seus mestres babilônios tentariam fazer literalmente uma lavagem cerebral nos 4 jovens e ensiná-los a pensar e a viver como babilônios. Arrancar deles a cultura de judeu, a forma de culto do judeu, a forma de vestimento do judeu, a linguagem, o hebraico. Foi muito contaminado aqui justamente. Aliás, o aramaico ele é resultado dessa mistura do hebraico com a língua dos siríacos e dos babilônios. Daí vai originar o aramaico. A linguagem pura do judeu ela é contaminada aqui. A língua, a forma de pensar, a forma de agir, de vestir, de cultuar. Enfim, é um processo de transformar judeus em Babilônia. E toda essa pressão está recaindo sobre, volto a dizer, jovens, adolescentes que estão participando desse processo de aculturação, perder a sua cultura e receber uma nova cultura. Isso é semelhante ao que acontece hoje da pressão que nós sofremos do mundo, para nos parecer cada vez mais com o mundo e cada vez menos com o nosso Deus, com o povo de Deus, com o povo santo, o povo separado. Essa aqui é a proposta. Versículos 6 e 7 ainda no capítulo 1. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, ou seja, judeus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes colocou sobre eles outros nomes, a saber, a Daniel puseram o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias Abidnego. Fazer aqui um estudo do significado de cada um dos nomes na sua língua materna e o novo nome que eles estão recebendo lá em Babilônia. Daniel, Deus é meu juiz. Mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa Bel protege o rei. Quem é Bel? Bel é uma das divindades babilônicas, um dos deuses pagãos. Então, você tem um nome, o judeu verdadeiro é honrado no seu nome, e alguém troca o seu nome colocando o nome de uma divindade pagã. Bel protege o rei. Hananias significa o Senhor mostra graça. É mudado para Sadraque, que significa temente ao Deus Aku, que é o Deus Lua, a divindade que eles adoravam na Babilônia. Misael é uma pergunta, é o mesmo nome, é o mesmo radical para o anjo ou arcanjo Miguel. É uma pergunta: quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Foi mudado para Mesaque. Quem é como Aku, Deus Lua dos babilônios? Azarias, o Senhor é meu auxílio. Foi mudado para Abidnego, ou seja, servo do Deus Nebo. Os babilônios trocaram os nomes de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Os babilônios, você vai ver isso na Bíblia, vou falar já, chamavam ele dessa forma. O nome do verdadeiro Deus estava sendo modificado por nomes que honravam os falsos deuses babilônios. Importante: jamais permita que seu nome seja mudado. Em que sentido que eu estou falando isso aqui? No seguinte sentido: nunca permita que as pessoas deixem de te reconhecer por nomes que glorificam a Deus,
substituindo-os por nomes que o desonram. Você às vezes tem um nome que honra o Senhor. Estou falando agora do seu registro lá em cartório, o registro que consta aí na sua carteira de identidade, certidão de nascimento. Não. Estou falando uma posição na sociedade, que as pessoas olham para você, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor, eis ali um homem devoto, dedicado, respeitador, pai de família, etc. Nomes que honram e glorificam a Deus. Não deixe que nada mude esse seu nome, para que as pessoas passem a te apontar, dizendo, esse aí, rapaz, isso aí é um enrolador, isso aí é... E aí vai os nomes, os pseudônimos, que não glorificam em nada ao Senhor, mas pelo contrário, o desonram, produzem vergonha, em alguns casos até blasfêmia ao nome do Senhor. Não permita que isso aconteça, não dê razão, não dê motivos, não dê brechas, não dê oportunidades para que o nome do Senhor seja desonrado, blasfemado na sua vida, o seu nome seja trocado, ao invés das pessoas te chamarem pelo nome do Senhor, te reconhecer dessa maneira, começar a te chamar por nomes que em nada glorificam, mas pelo contrário desonram o nome do Senhor. Era inevitável, por conta da questão do curso, de todo um projeto arquitetado no inferno satânico, para tirar a identidade desses meninos. Então era inevitável que eles fossem chamados pelos babilônios desses nomes que receberam. Isso não é uma questão da postura de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, não. Isso é uma questão de um projeto maligno que quer arrancar a identidade, o nome de Deus, as características que glorificam o Senhor, e impor nomes que desonram a Deus e glorificam os falsos deuses babilônios. Então, nesse sentido, era inevitável que Daniel, na corte de Babilônia, fosse chamado de Beltesazar. Nesse sentido, era inevitável que Misael fosse chamado de Mesaque, que Ananias fosse chamado de Sadraque, e Abdinego assim fosse chamado em lugar de Hananias. Era inevitável para os babilônios chamarem assim. Mas Daniel nunca chamou Misael de Mesaque. Misael nunca chamou Daniel de Beltesazar. Quando você encontrar na Bíblia Sadraque, Mesaque e Abdinego, os babilônios estão se referindo a eles. Quando Daniel fosse referir a eles, Misael, Ananias e Azarias. Por que eu estou falando isso? Eu sou até às vezes um pouco chato, sistemático nesse ponto. Mas você que é pregador, você que é ensinador, você que pega o microfone e fala para a igreja, não chama Misael, Ananias e Azarias de Sadraque, Mesaque e Abdinego, não. Se eles estivessem vivos aqui, eles não aceitariam isso. Eles morreram defendendo o nome que receberam, que glorificavam a Deus, e não aceitaram esses nomes. Então não fique em cima do púlpito dando honra e glória aos deuses babilônicos, não. É Misael, é Ananias, é Azarias, que era chamado pelos babilônicos. Eu não sou babilônico, por que eu vou chamar ele de Sadraque? Por que eu vou chamar ele de Mesaque? Por que eu vou chamar ele de Abdinego? Misael, Ananias e Azarias. Ah, mas está lá na Bíblia, eu estou explicando para você. Os babilônicos chamavam eles. O povo de Deus não chamava eles assim. Aí você decide se é babilônico ou você é povo de Deus. Dependendo do que você é, chame como você quiser. O povo de Deus chama ele por nomes que glorifica a Deus. Não sei que sai da margem, é hino, canta hino, corinho, o fogo pega, o pandeiro apanha, o anjo desce, a espada come solto. Eu sei, entendo tudo isso daí. Vamos lá, vamos contar a saga desses jovens aí. Vamos daqui para frente. Parte 2. O domínio de Deus sobre as nações do mundo com relação ao desenvolvimento dessas e ao reino dele. Então vamos começar a falar do capítulo 2 para frente. Deixa eu ver aqui como eu subdividi.
página 51. Bom, nós temos aí primeiro no capítulo 2, eu vou falar dele, o sonho de Nabucodonosor e a interpretação do sonho dado por Daniel. Por que Daniel, aqui, deixa eu segurar um pouquinho aqui, pega a sua Bíblia aí. Daniel capítulo 2. Aliás, só para a gente fechar agora o capítulo 1. Depois que Daniel, no versículo 8, assenta no seu coração, ou decide firmemente não se contaminar, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Você perceba que estou no versículo 9 do capítulo 1. Só para a gente fechar aqui, fica um pouco, alguma coisinha aberta. Daniel toma a decisão de não se contaminar e ele recebe de Deus a graça que ele precisava para levar adiante esse propósito. Então Deus assina embaixo. Aí ele passa por um período de teste, de provação, porque havia um medo de Aspenais, líder dos eunucos, de que Daniel, está cortando aqui um pouquinho, Tiago, não sei se é lá o som, mas havia um receio por parte de Aspenais, que ao término desse período de não participação nos banquetes que eram oferecidos pelo rei Nabucodonosor, aqueles jovens, aqueles 4 jovens ficassem raquíticos, fracos, com semblante descaído, enfim, tivessem aí claramente uma condição física, psicológica até para estudar e aprender, inferior aos demais que foram levados em cativeiro, que viviam ali na corte do rei Nabucodonosor. Então Daniel propôs um período de 10 dias de teste. Ao término dos 10 dias, observou-se que Daniel e seus amigos, se alimentando apenas de água e legumes, mostrou-se fisicamente a sua face, seu semblante, mais corado, mais belo do que os outros que comiam do manjar. E mais do que isso, aí o texto vai falar na conclusão da consequência divina por essa atitude. Versículo 16: de sorte que o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, que foi quem tomou a iniciativa, deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios, mais entendidos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro, ou seja, todo o período do Império Babilônico, Daniel serviu na corte. Os outros estavam com medo que ele iria morrer, que Nabucodonosor ia mandar matá-lo, porque eles
decidiu que não iria se contaminar, mas olha o resultado. Ao final do teste, fisicamente estavam melhores, espiritualmente fortalecidos, psicologicamente equilibrado, e a questão da sabedoria, da inteligência, 10 vezes melhor do que todos os outros, e a capacidade espiritual de discernir e interpretar visões e sonhos. O que fez com que eles recebessem tudo isso? A decisão de se manter fiel ao Senhor. Foram recompensados dessa maneira. Aí o capítulo 2, onde a gente adentra agora, Nabucodonosor, então, ele tem um sonho. Ele vai ter um sonho, e nesse sonho, ele tem uma visão de uma estátua, e esta estátua tem uma cabeça de ouro. Já estou aqui resumindo, a gente estudou isso aqui lá em escatologia, eu vou falar um pouquinho mais de forma resumida. A cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as coxas e a perna de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Uma pedra é lançada do céu abaixo, acerta o pé da estátua, a estátua vem abaixo, é esmiuçada, e esta pedra cresce de maneira que ocupa toda a terra. Nabucodonosor tem esse sonho, porque ele acorda e ele fica perturbado com o sonho, querendo saber o significado do sonho. Então ele manda chamar os magos, astrólogos, adivinhos, macumbeiro, feiticeiro, pai de santo, babalorixá, chamou tudo que tinha. Falou: vocês precisam interpretar o meu sonho. Aí os magos falam para ele: não, isso é fácil, conta o sonho e a gente dá a interpretação. Aí Nabucodonosor diz: o problema é esse, eu esqueci o sonho. Vocês vão ter que dizer o que eu sonhei, e depois vai dizer o significado do meu sonho. Aí está errado. Você tem que falar o sonho e a gente dá a interpretação. Nabucodonosor: vocês já estão me deixando nervoso. Eu quero que vocês falem o que eu sonhei e me dá a interpretação. Mas isso é impossível. Ninguém que habita entre os homens é capaz de resolver um dilema desse. Só quem habita junto com os deuses. Nabucodonosor já manda chamar a guarda com a espada. Vou dar a última chance, vocês estão me enrolando. Conta o sonho e a interpretação, ou a ordem já está liberada para matar todos vocês. Isso aí está narrado no capítulo 2. Vou pegar aqui só alguns detalhes. Versículo 5. Aliás, o 4. Os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi? Me tem escapado, esqueci. E se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, dádivas, grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. E aí vai a conversa aqui. Ele quer saber o que ele sonhou e depois a interpretação. Imagina a situação: vocês vão ter que dizer o que eu sonhei, que aí quando você começar a dizer o sonho, aí eu vou lembrar do sonho, porque eu esqueci. Mas se você me disser o sonho: foi isso mesmo que eu sonhei, agora me diz o que significa. Não, isso não dá, isso não tem como. Tá bom, não, vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês estão
tentando me enrolar. Vocês vão ter que me dizer o sonho e também a interpretação. Eles disseram que não era capaz, ninguém era capaz. Versículo 12. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros. É isso daí? Daniel chamava eles assim. A Misael, Ananias e Azarias, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel falou: me dá um tempo, deixa eu orar, falar com Deus, e eu volto e te dou a resposta. Falo para você o sonho e dou a interpretação. Nabucodonosor aceitou o pedido, deu um tempo a Daniel. Daniel foi orar, os companheiros dele ajudou ele em oração, e Deus mostrou para Daniel o que Nabucodonosor havia sonhado. Quando Daniel é colocado ou introduzido na corte de Babilônia, diante de Nabucodonosor, Daniel vem: ó rei, vive para sempre. O Senhor, Deus dos céus, mostrou a sua pessoa, aquilo que brevemente deve acontecer. E no sonho, você teve a seguinte visão: Deus te mostrou uma estátua. É mesmo, eu lembro disso aí. A cabeça era de ouro, é verdade. O peito era de prata, é isso mesmo. O ventre era de bronze, e as pernas. Foi isso mesmo que eu sonhei. Mas interpretação é uma coisa, falar o que o outro sonhou. Nabucodonosor já estava com os 4 pneus arriados aí, velho. O cara falou o meu sonho e disse para mim: eu tinha esquecido que eu sonhei. Ele falou: foi isso mesmo. Pode falar o significado. Você quer saber o significado? Aí Daniel então vai trazer a significação do sonho, o significado. Está aqui, ó. Foi esse o sonho. Agora vou explicá-lo para o Senhor. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso de todos os reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro que não será tão poderoso como o seu, e depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Depois virá um quarto reino, e esse será forte como o ferro, que quebra e despedaça tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que o reino, por um lado, será forte, mas por outro, será fraco. O Senhor, ó rei, viu que o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não ficarão unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário,
esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu saltar-se da montanha sem que ninguém tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi este o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação certa. Daniel falou do reino babilônico, Daniel falou do reino medo-persa, falou do reino grego, falou do romano, Império Romano, falou da futura Roma, que na verdade é o império do anticristo, falou da pedra que é o próprio Cristo vindo na batalha do Armagedon, destruindo todos os reinos dos homens, estabelecendo o seu reino, o milênio, e esse reino vai ter domínio sobre todo o mundo. Será que Daniel viu alguma coisa naquele dia? Olha o que Deus mostrou para ele. Mostrou para Nabucodonosor, mas mostrou a Daniel o mesmo que mostrou a Nabucodonosor, e lhe deu a interpretação. Então está aí o Império Babilônico, seu período de dominação mundial, o Império Medo-Persa e o seu período de dominação mundial, o Império Grego e o seu período de dominação, o Império Romano e depois a segunda parte dele, até o retorno de Cristo, que é a pedra sobrenatural lançada contra os pés da estátua. Este é o momento do deslocamento da pedra celestial divina em direção à terra, ou seja, é o momento em que Cristo retornará em glória para estabelecer o seu reino milenial. Bom, estou pulando aqui do capítulo 2 para o capítulo 7 de Daniel. Por quê? Você vai entender agora. No capítulo 7, Daniel é quem vai ter uma visão. Pode abrir aí a sua Bíblia. Daniel é quem vai receber uma visão. E nesta visão que ele recebe, o significado da visão é exatamente o mesmo que Nabucodonosor havia sonhado. O sonho é diferente, como nós veremos, mas a interpretação é a mesma. Assim como na época lá do faraó, e o sonho interpretado por José, em uma ocasião eram vacas magras e vacas gordas, em outra ocasião eram espigas, mas o significado era o mesmo. O sonho era diferente, mas a interpretação era a mesma. Aqui Nabucodonosor sonha com a estátua, e Daniel tem a visão de 4 bestas, e trata da mesma coisa que o capítulo 2, a elevação e a queda do poder gentílico. Veja aqui, já colocando aqui é o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, a estátua. Daniel vai sonhar com 4 animais, e nós vamos ver aqui a interpretação. A visão dos 4 monstros, capítulo 7, a partir do versículo 1. Certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar, isso aqui já é no reino de Belsazar, depois que morreu Nabucodonosor, assumiu Nabonido, e depois nós temos o reino aí nas mãos de Belsazar. Esse aqui é o último rei que vai reinar no período neobabilônico. A Babilônia vai sucumbir no período de dominação de Belsazar. Então aqui nós temos um intervalo aí de aproximadamente uns 50 anos, que Deus tinha dado sonho a Nabucodonosor da estátua, e agora, aproximadamente uns 50 anos depois, meio século, Daniel vai ter um sonho, uma visão, que é diferente, mas o significado é o mesmo. Uma certa noite, durante o primeiro ano de Belsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou. E no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos
soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente, saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé, para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás, e segurava 3 costelas na boca, e uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Depois viu o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo, que tinha 4 cabeças, e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave, e este animal foi dado a autoridade para reinar. O quarto monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro, e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor, que tinha olhos, como os olhos de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. Então, olha a visão de Daniel: 4 bestas, representação simbólica de reinos ou nações com figuras de animais, é bastante frequente e aparece em distintas culturas. Estes 4 animais de aspecto monstruoso correspondem aos 4 metais da estátua descrita em Daniel, capítulo 2. Vamos ver aqui: o leão com asas, um urso se levantando com as patas de trás, com 3 costelas na boca, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, e por fim, um dinossauro aqui, né? Mas um monstro que ele não soube nominar, descrever com precisão. Cada um deles saindo do mar, emergindo do mar. O mar na Bíblia é símbolo dos povos, das nações. Então está crescendo no meio das nações. São essas potências que estão saindo do meio dos povos. A primeira cabeça de ouro é o leão com asas, correspondendo, portanto, ao Império Babilônico. O segundo, que é o urso com 3 costelas na boca, é o Império Medo-Persa, sua correspondência, o peito de prata. O terceiro, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, corresponde ao ventre de cobre, o Império Grego, principalmente sobre o domínio de Alexandre Magno. E nós temos aí finalmente o animal inominável, que corresponde às pernas de ferro, que é o Império Romano, e os pés da estátua, a cabeça do animal com os chifres, quando 3 chifres são derrubados e um chifre menor aparece. Então aí está o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Depois disso, ele vai narrar aqui, então, a gente já leu, o Império Romano. O quarto animal será o quarto reino na terra. O detalhe é quando há a queda dos 3 chifres e a aparição de um chifre, que é o anticristo, já no período da grande tribulação, qual será diferente de todos os reinos, isto é, tratar-se-á de um reino sem precedentes nos anais da história da humanidade, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. É o quarto animal, o império da grande tribulação, a besta, o império do anticristo. Algumas características deste monstro na visão de Daniel: ele disse que ele era terrível, espantoso, muito forte, dentes grandes de ferro, devorador que despedaça, poderoso para pisar, natureza diferente como animal, e possuía 10 chifres. São os reinos que vão dar sustentação a este império. Ele abaterá 3 reis, ou seja, vai derrubar, vai quebrar, vai romper a aliança. O anticristo romperá
com 3 chifres, ou seja, romperá com 3 grandes e destacáveis autoridades inseridas no reino do dragão. Este ato dá início ao episódio conhecido como a Grande Tribulação. Então, esses aqui são os episódios desse período de revelação dos impérios, dos homens, e a gente já conhece aí um pouquinho. Esse aqui do período de Antíoco Epifânio, eu vou falar isso aqui mais quando estudarmos o período intertestamentário. Eu vou deixar aqui o Anticristo, eu vou voltar a falar dele depois do intervalo. Esse ponto aqui também tem a ver com a Grande Tribulação, o Anticristo, enfim. Eu vou voltar a falar dele depois do intervalo. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora. Estou olhando a hora, ele tinha me perdido até do horário. Quando a gente voltar, eu quero falar, eu não coloquei aqui, eu quero falar do capítulo 5 e depois eu falo da segunda parte, que vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Terceira parte aqui, mas na verdade segunda parte dentro das visões e revelações. Vamos lá para o intervalo e eu volto. Vou falar rapidinho do capítulo 5 e depois essa parte final aqui. Ok, vamos retornar então. Como eu havia dito, vamos falar no capítulo 5. O banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Esse episódio que é muito marcante também na vida de Daniel e corresponde ao período de tempo que ele estava cumprindo os 70 anos do cativeiro babilônico. Por isso nós vamos ter aí a queda nesse capítulo 5 da Babilônia e a ascensão dos medos e os persas, que vão ser justamente aqueles que vão permitir, que vão autorizar o retorno do povo judeu para Jerusalém, o decreto assinado por Ciro, dando assim então fim na prática do cativeiro e permitindo ao povo retornar. E todo esse período dos 70 anos do cativeiro babilônico, Daniel ficou na Babilônia. Ele foi levado, lembro a vocês, na primeira deportação. Ali é que marca o início do cativeiro. E ele participou da primeira. E o término do governo dos babilônicos, aliás, à noite, exatamente, a noite em que o Império Babilônico sucumbe, que é este que está registrado no capítulo 5, Daniel estava lá. E quando há o início do Império Medo e Persa, Daniel vai continuar tendo uma função de destaque, agora num outro império, num outro governo. Mas Deus deu tanta graça a Daniel que ele não foi visto com maus olhos ou como inimigo, mas foi convidado para participar da liderança de um novo império, de um novo governo, agora os medos e os persas. Lembrando, inclusive, que o episódio do capítulo 6, que é quando Daniel é lançado na cova dos leões, ali já era o Império Medo-Persa. O decreto que foi assinado ali foi pelos medos e os persas. Dario que fez este decreto. E Daniel então vai parar na cova dos leões. Ora, se o Império Babilônico havia terminado, e agora nós estamos falando de Império Medo-Persa, então Daniel já não tem mais 20, 30, 40, 50, 60 anos. Já tem aí no mínimo uns 84 anos. Ele foi levado para lá com 14 e viveu todo esse período dos 70 anos. Então, ele foi lançado na cova dos leões já um octogenário, um senhor de mais de 80 anos. Mas o episódio que eu quero destacar está aí no capítulo 5. O rei Belsazar, não confundir com outro nome que deram a Daniel, Beltesazar. Aqui é um rei
filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. Ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, a expressão aqui pai não significa que seja literalmente pai, mas um antepassado. Assim como fala Jesus, filho de Davi, não é que é literalmente um filho, mas um descendente. Fala da linhagem. Então, estou aí no capítulo 5, versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Haja Deus, hein, de tudo que é jeito, hein? Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Vamos dar uma pausa aqui para entender a cena. Está lá Belsazar dando um banquete, coisa simples, chamou só 1000. Imagina uma sala de banquete que comporta 1000. Sala do banquete, mulheres, concubinas, bebida, idolatria, deuses de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de madeira, muita idolatria, muita bebida, muita licenciosidade, sensualidade, as mulheres, aquele clima de profanação. No meio daquela bagunça toda, Belsazar quis acrescentar mais um pecado já a essa lista de pecados que ele estava ali cometendo. Ele teve uma ideia. Ele lembrou de quando Nabucodonosor invadiu pela 3ª vez Jerusalém e destruiu a cidade e o templo. Trouxe do templo vasos sagrados, copos, utensílios consagrados ao Deus de Israel e que estavam dentro do ambiente santo, no templo. Nabucodonosor trouxe para a Babilônia e deixou em algum lugar. Belsazar lembrou e deu a ordem: traga esses utensílios, nós vamos encher a cara neles, nós vamos beber muito vinho dentro dessas taças. Eu, meus grandes, vamos pegar esses vasos sagrados, vamos colocar vinho e vamos beber, e vai ter festa, e vai ter dança, e vai ter idolatria, e a gente vai beber nesses vasos sagrados. Foram lá pegar os vasos, trouxeram os vasos sagrados. Belsazar pegou, tomou vinho, ele, seus convidados e as mulheres, e estão ali cultuando as divindades pagãs. De repente, na parede estucada, como essa que está aqui, né? Uma parede, aqui está uma parede branca, de estuque, diante dela havia um castiçal, então, que iluminava a parede, que lançava luz sobre aquela parede, assim como estamos aqui iluminando, claro, com uma luz elétrica, etc., mas um castiçal, uma grande luminária iluminava a parede. De repente, dedos de uma mão aparece de frente do castiçal e começa a escrever na parede. O rei vê aquilo,
Ele vê os dedos, ele vê a escrita e a atitude ou a postura que ele toma, diz aqui, versículo 6, então se mudou o semblante, acabou o sorriso, acabou a alegria, a festa perdeu a graça, os pensamentos ficaram turbados, a junta do lombo, aqui onde dá firmeza e equilíbrio ao corpo, se relaxou, perdeu o equilíbrio, e os joelhos, diz aí o texto, começou a bater palma, bateu um no outro. Imagina a cena. Está escrito desse jeito aqui. Ele chamou os vasos, quando tocou nos vasos, tocou no Deus dos vasos. Você não deu um glória a Deus porque você não é vaso, né? Se fosse, cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Os vasos vazaram, né? Só ficou. Mas enfim, ele tocou nos vasos, o Deus dos vasos. Foi para a festa também. Para levar os vasos eu vou também. O texto é interessante porque até diz aqui, ó, no versículo 4, beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, prata, na mesma hora, versículo 5. Foi ele botar a mão no vaso para beber o vinho, na mesma hora, Deus entrou em cena, escreveu na parede. Ele leu, ficou turbado, os pensamentos, o semblante descaiu, os lombos se afrouxou, o joelho começou a bater um no outro, e aí ele dá ordem, acaba a festa, perdeu a graça, o vinho está ruim, a bebida está ruim, a festa, aí o que ele vai chamar aqui? Versículo 7, ordenou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Nabonido, que era o pai de Belsazar, na verdade, ele estava em uma incursão militar, em batalhas externas para aumentar ainda mais o reino de Babilônia. Então, quando ele sai liderando tropas para essa batalha, de certa maneira deixando até desguarnecida a própria cidade, a capital de Babilônia, ele colocou o filho dele, esse jovem inexperiente Belsazar, para ficar no governo, enquanto ele estava lá. Nabonido, na verdade, era o primeiro. Belsazar era o segundo. E ele está prometendo para quem decifrar a escrita, seria o terceiro no reino. Ele ia dar esse cargo de terceiro. Nabonido o primeiro, Belsazar o segundo, e o que desvendasse aquilo ali seria o terceiro. Então entraram, versículo 8, todos os sábios, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, esta aqui, a mãe dele, a esposa de Nabonido, que viveu na época do auge de Nabucodonosor, e também no auge das revelações do profeta Daniel, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito, expressão dela, dos deuses santos. E nos dias de teu pai, falando de Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Daniel, nessa época que ele estava escanteado, ele tinha sido jogado de canto lá, já tinha passado Nabucodonosor, agora Nabonido, Belsazar, Daniel estava esquecido no canto. Quando essa situação complexa apareceu,
e Belsazar não sabia como resolver, a rainha mãe foi até ele e disse: calma aí, tem um homem aqui, que ele tem o Espírito, ela usa a expressão dos deuses, mas o Espírito de Deus. Na época do teu pai, nele se achou luz, inteligência, sabedoria. Ele tem condição de desvendar esse mistério. Porquanto, versículo 12, se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Olha, já haviam passado 70 anos, aqui é o final do Império Babilônico. Quando Daniel chegou lá, ele tinha 14. Quando ele começa a revelar os sonhos de Nabucodonosor, ele tem 16, 17. Aqui ele já está com mais de 80. Foram chamar ele. Então, Daniel, versículo 13, foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Que pergunta é essa que ele está fazendo? Você, hoje, com 80 e poucos anos, ainda é a mesma pessoa daquela que chegou aqui há 70 anos atrás? Você ainda ora? Você ainda é separado? Não se contamina? Já sentou na mesa do rei? Já comeu dos manjares? Já participou dos banquetes? Ou você ainda é aquele mesmo Daniel? A pergunta. Tenho ouvido dizer a teu respeito. Aí ele vai dizer que o Espírito dos deuses está em ti, entendimento, acabam de ser introduzidos na minha presença sábios, astrólogos, etc. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, 2 pontos, um acréscimo meu agora, Márcio, para você saber, Belsazar, que eu sou o mesmo, lá vai, as tuas dádivas fiquem contigo, dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Eu sou o mesmo, não me corrompo não. Eu não fico iludido com promessa de presente, de dádiva, Não. Eu sou o mesmo. Fica com isso para você e dá para quem quiser. Agora eu vou dizer o que está escrito ali. Eu tive coragem de dizer para o teu pai, Nabucodonosor, falei na cara dele, vou falar na sua também. Eu sou o mesmo. O velhinho aqui. Aí então, tudo bem. Aí Daniel vai explicar. Ó rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o rei na grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e quem queria dava vida. A quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. E tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios. Ele vai descrever aqui a razão. Você pegou os utensílios, você mexeu onde não devia, você tocou onde não tinha que ter tocado. Por causa disso você foi soberbo, você se exaltou. Por causa disso, ele vai dizer, foram trazidos os utensílios da casa de Deus perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles,
Além disso, desce louvores aos Deus de prata, de ouro, cobre, ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Olha a interpretação. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 31. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos, naquela mesma noite. Enquanto ele estava dando uma festa no palácio, os medos e os persas estavam vindo cercando a cidade. Havia uma proteção natural na cidade, que era o rio que cercava, mas os medos e os persas, enquanto Belsazar estava se distraindo, mudou o fluxo do rio e conseguiu entrar na cidade por uma fresta que eles abriram. Quando Belsazar se deu por si, ele está lá no palácio, na festa, joelho batendo, semblante, os 1000 junto com ele, a escrita na parede. Quando ele se deu por si, daí o Medo, com os exércitos, entraram naquela sala, mataram todos que ali estavam, foi matando, foi destruindo cada um deles. Aí eu fico aqui pensando, qual era a proposta que ele fez, que ele faria para quem interpretasse aquela escrita? Ele disse que faria o quê? Ia ser o quê? O terceiro do reino. Imagina agora Dario entrando com a espada, matando um, matando o outro. Quem é o rei aqui? É esse aqui, o Belsazar. E o outro aí, o pai dele, o segundo, está na batalha. Quem é o terceiro? Daniel, não sei de nada. Eu não aceitei a proposta, não tenho nada a ver com isso. Só vim aqui interpretar ali, agora aí você e eles. Matou todos lá. Se Daniel tivesse aceitado e fosse o terceiro, quando ele entrou para matar o primeiro e o segundo, você aqui, eu sou o terceiro aqui, toma espada. Daniel, não, eu só vim aqui, me chamaram para interpretar. Aliás, estava falando até de você ali, ó. Você entrar e acabar com tudo. Então, fica aqui, velhinho, fica aqui do lado, depois a gente conversa. Matou todo mundo. Depois a gente conversa mesmo. Dá uma olhada no capítulo 6. Versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Sobre todo o reino. Lá atrás você ia ser o terceiro, se aceitasse naquela hora a proposta que chegou, naquela mesma noite você morria. Mas porque você recusou lá atrás, agora a proposta é outra. Quer ser o primeiro aqui nesse reino? Lá você ia ser o terceiro, não ia dar tempo nem de vestir a roupa, ia morrer naquela mesma noite. Não é o tempo, não aceita. Lá na frente o Dario chamou ele, vem cá, o que acha de ser o primeiro? Agora é o tempo, eu aceito. Tem que ter discernimento dessas coisas também. Senão morre rápido, morre cedo, nem começa já acaba.
E tem um tempo certo, que é o momento, e todo mundo vem para querer te matar, diz, agora você é o primeiro, a gente joga na cova e acaba com você, não pode jogar. Agora é o tempo de Deus, foi Ele que me colocou, eu vou para a cova e volto no mundo. Obrigado aí, Santo, pelo seu glória a Deus empolgado, viu? Fez eu ganhar minha noite aqui. Vamos pensar sobre isso. Daniel tinha espírito excelente, tinha sabedoria, tinha inteligência, tinha entendimento, sabia fazer a leitura. Ué, eu estou vindo aqui dizendo que esse negócio aqui vai acabar, e eu vou aceitar a proposta para fazer parte? Se eu mesmo vim aqui profetizar que é o fim desse reino, eu vou aceitar fazer parte do reino? Agora chegou outro reino, que é o reino que vai assinar o decreto para liberar o meu povo e fazê-lo voltar para Jerusalém. Esse reino aqui eu vou participar, eu vou ajudar a assinar o decreto. Foi Daniel que orientou a Ciro, que mostrou a Ciro a profecia de Isaías, que falou sobre ele 100 anos antes dele nascer, que ele assinaria o decreto, o povo judeu voltar. Ciro assinou o decreto, o povo voltou. Daniel fazia parte desse governo. Eu tinha parado aqui, a gente já passou até de novo, 21h30. A parte que eu vim passando rapidamente aqui tem a ver com o período intertestamentário. Essa disciplina nós vamos estudar depois da seguinte, que é Profetas Menores. Depois teremos o período intertestamentário. Eu vou voltar aqui esses assuntos, a famosa revolta dos Macabeus, Judas Macabeu, boa parte da história que nos livros, estão lá nos livros apócrifos, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Império Grego, Alexandre o Grande, da sua morte prematura, a divisão do seu império em 4 generais. Depois, isso tudo Daniel profetizou. Daniel profetizou tudo isso. A gente vai estudar lá na frente essas profecias de Daniel. Vamos falar do Antíoco Epifânio, que está aqui, que é uma espécie de anticristo do Antigo Testamento. Na verdade é um antítipo do verdadeiro anticristo. A gente vai falar sobre eles. Eu vou deixar essa parte aqui para quando estudarmos o período intertestamentário. O detalhe final que eu quero trazer aqui, o último versículo do livro do profeta Daniel, versículo 13 do capítulo 12. Depois que Daniel recebe as visões, as revelações, que o anjo Gabriel vai até ele por 2 ocasiões, que ele passa 70 anos, aliás mais, ininterruptamente, orando 3 vezes ao dia, ainda que a sua vida corresse risco, não se contaminou, foi fiel. Quando ele chega no final, a ordem para ele é: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Você pensa assim, a pessoa já está com quase 90, é fiel desde a adolescência, nunca se contaminou. O que Deus fala para ele? Continua fiel até o fim, senão não adiantou nada. Continua até o fim. Já tem mais de 70 anos. Tem gente que fica se estribando nisso. Eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente. E aí? Deus está dizendo, vai até o fim. Quero saber o que ficou para trás. Quero saber como é que eu vou te encontrar no dia do arrebatamento, se você vai ser fiel até o fim. Deus disse isso aqui para Daniel. Tu, porém, vai até o fim, continua desse jeito, senão não valeu de nada. É como se fosse perda de tempo. Recompensa. A maneira como vivemos e servimos irá determinar as recompensas que o Senhor nos dará. O reconhecimento do trabalho prestado e a promessa do descanso e recompensa. Isso aconteceria no fim dos dias. A constância de Daniel é impressionante, pois ele foi extremamente fiel a Deus desde a sua tenra idade. Eu já disse isso diversas vezes e não canso de falar. A exceção, claro, óbvio, do Senhor Jesus Cristo, meu principal personagem bíblico, que eu mais admiro, é esse que acabamos de falar. Não realizou nenhum milagre, nada de extraordinário,
mas foi constante. Começou fiel, terminou fiel, foi fiel por toda a sua vida. Você pode falar que você tem, isso é questão pessoal, assim, os nossos heróis da Bíblia, aqueles que nós nos espelhamos, cada um tem o seu. Um fala do Paulo, o outro fala do Abraão, o outro fala de Jó, o outro fala desse, daquele. A exceção de Jesus, qualquer um herói que você falar, você vai apontar falhas que ele tem cometido também. Daniel tem certeza que ele também teve falhas, mas a Bíblia não aponta nenhuma. Não aponta nenhuma. Aliás, a única falha que ele teve, que custou justamente a sua condenação à cova, era que ele orava demais. Esse era o problema dele, era sério, orava muito. Trouxe problema para ele. Então ele é um personagem bíblico assim, fantástico, digno da nossa admiração, da minha parte, tem toda a minha. Pois bem, nos esforcemos para ser um pouquinho como Daniel. Eu acho que ser igual ou até mais, impossível, mas nos esforcemos para ir até o fim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E na sequência eu já vou fazer o sorteio e depois também não saia sem pegar a prova, tá? Hoje é dia de encerramento de livro, então pegar a prova para levar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esta aula, mais este dia que passamos, mais esta noite que passamos aprendendo a Tua Palavra, especialmente hoje, debruçados sobre o livro do profeta Daniel. Que nós possamos guardar nos nossos corações e colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Continue conosco, nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e que aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos. Aliás,